Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Judson Júnior, sou estudante de Medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e hoje queria conversar um pouquinho com você a respeito da dengue. Vamos lá? Bom, inicialmente é importante que a gente defina o que é dengue. Dengue é uma arbovirose, ou seja, uma virose causada por um vírus chamado arbovírus, que na verdade se divide em 4 sorotipos capazes de ocasionar a dengue: o sorotipo 1, sorotipo 2, o 3 e o 4. Outras arboviroses também podem acontecer, decorrentes de outros tipos de arbovírus. Dentre elas a gente tem a zika, a chikungunya e até mesmo a febre amarela. A dengue é uma doença que costuma acontecer mais no verão, devido à necessidade de água parada para que haja reprodução do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, que é responsável por transmitir o vírus a humanos. A gente vai entender um pouquinho mais na frente como que isso acontece. Bom, já falando da transmissão, ela pode acontecer da forma vertical ou da forma vetorial. O que seria isso? A gente sabe muito sobre essa forma vetorial. O que acontece? O vírus, ele infecta o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, e lá nas glândulas salivares, na saliva do mosquito, ocorre a reprodução do vírus, que fica em quantidade suficiente para que quando o mosquito venha e pique o ser humano, esse vírus seja transmitido do mosquito para o ser humano. Mas o que a gente sabe pouco é sobre a transmissão vertical. A gente fala pouco sobre isso. O que é isso? Seria quando a mãe transmite para o bebê o vírus, uma carga viral, certo? Através da placenta. E isso está muito relacionado com o que a gente chama de dengue neonatal, ou então através de transfusão de sangue, por exemplo. Entre as secreções, através do sêmen, através da saliva, de gotículas depositadas no ar, até então não existe comprovação de que seja possível essa transmissão. Já com relação à ocorrência da doença, quando ocorre a picada, a inoculação do vírus no ser humano, primeiramente, de uma forma geral, chega inicialmente no músculo. E daí que você tem aquela sensação de fraqueza, de fadiga e de muita dor muscular, que a gente chama na medicina de mialgia. Então, mialgia é igual a dor muscular. E depois disso, o vírus ele pode chegar no sangue e se espalhar por todo o organismo. E aí que está o perigo, porque chegando em alguns órgãos, que a gente chama de órgãos-alvo, eu posso ter a ocorrência, inclusive, da dengue grave. Quando o vírus está em contato com as minhas células começam a perceber que aquele vírus ele não é natural do meu corpo. E aí são produzidas algumas moléculas para tentar combater esse vírus e expulsar ele do meu corpo. Essas moléculas a gente chama de anticorpos, que podem ser de dois tipos, o IgM ou o IgG. Qual a diferença entre eles? O IgM é o anticorpo da fase aguda da doença. Logo no início, quando o meu corpo começa já a perceber que tem um vírus estranho, ele começa a produzir esse anticorpo. É como se fossem os peões, os soldados da linha de frente da guerra. Eu produzo ele e já mando para combater o vírus. Ele costuma ser produzido mais ou menos a partir do 4º, 6º dia de doença. Já o IgG seria os anticorpos da fase crônica. Mesmo depois, na verdade, inclusive da doença, eu posso continuar no meu organismo com esses anticorpos, para que se por um acaso eu me reinfecte novamente com esse mesmo vírus, eu já tenha aqueles soldados ali guardados para poder combater esse anticorpo. Isso significa que se eu já tive dengue, eu não vou ter mais? Não. Como a gente falou lá no início do vídeo, existem pelo menos 4 sorotipos diferentes que podem causar dengue. Então, mesmo que eu esteja imune contra um sorotipo, ainda tenho outros 3 sorotipos que podem me infectar. Inclusive, esse IgG, ele pode ser o nosso inimigo. Por quê? Vamos supor, tive dengue com sorotipo 1. Aí depois eu me infectei com sorotipo 2. Esse mesmo IgG que deveria me proteger posteriormente contra o tipo 1, ele pode facilitar a entrada do sorotipo 2 nas minhas células no meu organismo e favorecer o que a gente chama de dengue grave. Veja bem, é diferente do conceito de dengue hemorrágica. Na verdade, essa dengue hemorrágica, esse conceito vem sendo abandonado, porque a pessoa já associa
como sendo o único tipo de dengue grave. Enquanto que não, na dengue grave você pode realmente ter a dengue hemorrágica, que é a dengue que cursa com casos de hemorragia, sangramentos, mas está mais associada mesmo com a disseminação do vírus pelo organismo e a chegada desse vírus em outros ambientes que não o músculo. E aí tem outros órgãos que também podem ser acometidos, que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre. Aí, a depender de o quanto o vírus se espalhe pelo meu organismo e de quanto tempo ele dure, eu posso dividir essa doença em duas fases, a fase febril e a fase crítica. Antes de continuar falando sobre as fases, é importante lembrar que algumas pessoas podem ter dengue e sentir muito poucos sintomas, é o que a gente chama de oligossintomático, ou mesmo não ter sintoma nenhum e ser assintomático e ter tido a doença. Continuando falando sobre as fases. Na fase febril, o principal sintoma é a febre, que ela pode ser de 39 até 40 graus. Lembrando, pessoal, que 37,5 não é febre, certo? Febre você começa a ficar atento a partir de 37,5, mas começa a contar mesmo a partir de 38 graus. E lembrar que a febre, ela é uma manifestação da elevação de citocinas, que são substâncias liberadas no combate ao vírus. Então, é uma informação, é um dado de que o organismo está funcionando, ele está tentando combater o vírus. E, inclusive, a alta temperatura, ela faz com que o vírus ele não consiga trabalhar, não consiga se reproduzir bem no organismo. Então, até certo ponto, ela é benéfica. A gente precisa tratar a febre realmente quando ela já está acima de 39 graus, de uma forma que pode trazer outras repercussões mais sérias. E aí, além da febre, a gente pode ter outros sintomas associados, como dor atrás dos olhos, a intensa dor no corpo, que é a mialgia, né? A gente pode ter também dores nas juntas, a pessoa se sente mais sem vontade de fazer as coisas, sem ânimo, e são os sintomas mais comuns de acontecer. Podem ter causas também gastrointestinais, como enjoos, vômitos, dor de barriga, e pode acontecer também o que a gente chama de exantema maculopapular, que é a manifestação da pele que geralmente a dengue costuma dar. Vai acontecer em até 50% das pessoas, não são todas as pessoas que vão ter, pode coçar, pode não coçar também, e o legal é saber que tem duas regiões que ele sempre vai acometer, ele nunca vai poupar, que é a planta dos pés e a palma das mãos. Além disso, é importante saber também que esse exantema ele surge de forma aditiva, primeiro no rosto, na face, depois no tronco, e aí ele ganha as extremidades, os braços, as pernas, e essas duas regiões da palma da mão e da planta do pé. Beleza. Em geral, após o 7º dia de doença, você tem a melhora do quadro da dengue e a pessoa retorna para a sua vida de uma forma normal. Mas, e a fase crítica? O que seria? Essa fase crítica, ela geralmente costuma surgir já no 3º a 4º dia da doença. É a pessoa que tem a febre, tem os sintomas iniciais, mas não evolui de uma forma que tende a diminuir a manifestação dos sintomas. Na verdade, tende a piorar o quadro do paciente. Aí a gente precisa ficar atento ao que a gente chama de sinais de alarme, que são sinais que estão presentes, que nos fazem pensar de uma forma mais concreta que existe a possibilidade desse paciente estar tendo dengue grave. Que sintomas são esses? Vômitos persistentes, que não passa de jeito nenhum. O paciente começa a usar o soro de reidratação e nem o soro segura no estômago, ele coloca para fora essa solução. O paciente que sente muita dor abdominal, uma fraqueza que não passa de jeito nenhum e que aumenta, que piora de grau. Pode ter tremores também, que são as manifestações neurológicas, né, que podem chegar nos nervos. Olha aí a questão de que não é só dengue hemorrágica. Olha onde que esse vírus ele chega. Chega no sistema intestinal, chega no sistema nervoso, pode atingir também os vasos. E aí um sinal de alarme é a presença de hemorragias, sangramento de mucosas na boca, na gengiva. É o paciente que pode ter também acometimento do fígado inchar, ficar maior. É o paciente que tem o que a gente chama de lipotímia, que seria isso. A gente está sentado, levanta e do nada sente que vai desmaiar.
devido a uma hipotensão postural que pode também acontecer. O paciente fica mais letárgico, mais lento com relação às atividades psicomotoras. Podendo acontecer também o contrário, o paciente ficar muito irritado com facilidade com tudo, ou mesmo a questão do aumento do hematócrito, que isso a gente observa no hemograma, certo? Bom, mas como é que eu faço para saber se eu realmente estou com dengue? Aí tem alguns exames que a gente pode lançar a mão, que seria teste rápido. Esse teste rápido é feito com PCR, onde se tenta identificar fragmentos do vírus na corrente sanguínea. Ou posso fazer também através da sorologia, que é quando eu tento buscar a presença de anticorpos, os anticorpos que são produzidos contra esse vírus já circulando no sangue. Lembrando que esses anticorpos eles começam a ser produzidos ali por volta do quarto, sexto dia, mas a gente só consegue encontrar eles no sangue a partir do sexto, sétimo dia. Daí a importância de, se você estiver pensando que tem dengue, não realizar exames por conta própria. Por quê? Se você realizar fora do período que deve ser realizado, pode acontecer o que a gente chama de falso negativo, ou seja, o seu exame dá negativo, mas você está sim com vírus da dengue. Só que acontece que o anticorpo produzido ainda não deu tempo de chegar na corrente sanguínea. Então, exame sempre de preferência quando solicitado pelo médico. Eu havia comentado lá no início do vídeo que existem outras arboviroses que podem também ocorrer. Exemplo da zika e da chikungunya, que é o que mais acontece aqui no Brasil. Tem como eu diferenciar essas duas arboviroses só pela clínica, só pelo que o paciente manifesta durante o acontecimento da doença? De forma exata, não. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que a gente tem que comentar. Na zika, o paciente costuma ter menos febre, mas é mais comum ter a questão do exantema, a manifestação na pele. E também pode ter mais conjuntivite, que é uma coisa bem difícil de acontecer na dengue. Já na zika, na chikungunya, desculpa, o paciente ele vai ter uma febre mais alta que na dengue, costuma ter dores nas juntas, nas articulações que duram mais tempo e que doem mais também do que na dengue, além de estar muito pouco presente a questão das dores atrás dos olhos, a dor retroorbitária. Mas e com relação ao tratamento, o que eu vou poder usar, o que eu não vou poder usar? Porque existe essa polêmica dos medicamentos que são contraindicados em caso de suspeita de dengue, né? Bom, se você está com febre e está com dor no início da doença, você pode utilizar analgésicos e antitérmicos para controlar essa dor e essa febre. A exemplo, nós temos o paracetamol e a dipirona. A dipirona você pode usar de até 6 em 6 horas e o paracetamol um pouco menos, de 4 em 4 horas. Por que é importante saber isso? Porque se você tomou dipirona, deu 6 horas e começou a ter febre de novo, ou começou a sentir dor, não tome dipirona. Mas você pode utilizar o paracetamol, certo? Outra coisa que é importante comentar é a respeito do uso de aspirina e anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco. Esses não devem ser utilizados sem que haja um acompanhamento médico. Na verdade, até o próprio médico pode preferir alguns outros medicamentos, se for o caso, a esses, porque esses aumentam muito o risco de sangramento, de hemorragias no paciente que está com dengue. Além disso, muita hidratação, beber muita água. Se não tolera a água, se a água não fica no estômago, tomar soro de reidratação oral, aquele que vem de farmácia. Com relação a tomar soro caseiro, feito com açúcar e sal, é meio controverso, porque a gente não consegue medir, de fato, quanto que tem de açúcar, quanto que tem de sal direitinho. Então, é melhor não. Se tem como, vai na farmácia, compra o soro e toma. O paciente que fica grave, ele precisa ir para o hospital, principalmente se ele não consegue tolerar, não consegue segurar mesmo o soro no estômago, para poder receber a hidratação na veia, tomar o soro na veia, certo? Para coceira, você pode usar um antialérgico. Em geral, se utiliza muito loratadina ou ixizine. E para os enjoos, os vômitos, um antiemético,
como por exemplo a metoclopramida, que, lembrando, pode ter um efeito adverso em alguns pacientes e por isso apenas deve ser utilizado com orientação médica. Por fim, a gente tem que falar de prevenção. É muito, muito importante. Por quê? Se a gente não deixar a água parada, o mosquito não vai se reproduzir. Então, não vai ter como o vírus também ser disseminado para as pessoas. Então, pessoal, a melhor forma de combater a dengue é tampar as caixas d'água. Se tem planta dentro de casa que acumula aquela água, vai lá, coloca areia. Garrafas que ficam com a boca para cima, coloca com a boca para baixo. Pneus que podem acumular também água. E outras formas que podem acumular água, você ficar sempre ligado, esperto de lembrar de tirar aquela água parada dali. Além disso, pode-se utilizar o repelente com citronela de 4 em 4 horas para poder espantar o mosquito, né? Não deixar com que ele te pique. E utilizar a vacina. Só que a vacina, ela tem algumas coisas, algumas peculiaridades. Ela não tem no SUS, só tem no particular. Grávida e algumas crianças pequenas não podem utilizar. Ela, em geral, é indicada para pessoas de 9 a 45 anos de idade, certo? Portadores de uma doença chamada fenilcetonúria também é indicado não utilizar, porque na composição da vacina existe a substância fenilalanina, que ela pode ser relacionada com essa doença na pessoa. E tem que tomar 3 doses. Toma uma, depois de 6 meses toma outra, e depois de 6 meses toma outra. E aí você tem até 60% de chance de não ter dengue. E até 85% de chance, se ter dengue, de não desenvolver a dengue grave. Então, se você tem condições, é interessante estar utilizando essa vacina. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês a respeito da dengue. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, certo? Que eu vou estar respondendo depois. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, o YouTube te avisa quando eu postar novos vídeos. Além disso, peço que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque é uma informação interessante, importante, e como acomete muita gente aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que sim conhecer um pouco a respeito da doença para aprender até a lidar com a situação e evitar que ela aconteça. Não deixe também de me acompanhar nas redes sociais, vou deixar o meu Instagram na descrição do vídeo e conto com vocês para poder fazer esse canal crescer cada vez mais, certo? Obrigado, tchau!